No último vídeo do Mais Liberdade sobre a inflação, indicámos vários acontecimentos que têm levado a um aumento significativo dos preços de diversos bens e serviços, como por exemplo o choque da pandemia e a guerra. Neste vídeo vamos analisar de que forma os acontecimentos ao nível da moeda têm também tido uma grande influência na evolução dos preços. Uma subida generalizada e continuada dos preços tende a estar relacionada com a quantidade e a qualidade do dinheiro que existe em circulação numa economia, ou seja, em geral, quanto mais dinheiro estiver ao dispor das famílias e das empresas, menos valioso ele se torna, o que equivale a dizer que os preços dos bens e serviços sobem. A qualidade e a quantidade do dinheiro de uma economia é em grande medida influenciada pelas decisões financeiras dos governos e pelas políticas seguidas pelos bancos centrais. Vejamos alguns exemplos históricos. Principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, a generalidade dos países suspendeu a conversão direta das suas moedas em metal e como a impressão de notas tem poucos custos, muitos governos não resistiram à tentação de financiar as suas despesas recorrendo à impressora. Como a maioria dos bancos centrais não era independente do governo, acabavam por ter de ceder às pretensões dos ministros das Finanças e emitir cada vez mais moeda. Quanto mais moeda se emitia, mais os preços subiam e mais moeda era necessária para pagar as despesas com os novos preços. Essa é a espiral de inflação que levou ao desastre económico e social na Alemanha em 1923, altura em que os preços chegaram a subir 41% num dia e quadruplicavam em média todos os meses. E o dinheiro valia tão pouco que as pessoas usavam notas em vez de madeira para acender as suas lareiras. O fenómeno só se resolveu com a criação de uma nova moeda ligada ao ouro e a garantia credível de que o Banco Central Alemão seria independente de pressões políticas e que o governo controlaria o seu déficit orçamental. Este episódio desastroso e outros que se seguiram na década de 1940 continuam ainda hoje a ser parte da razão para muitos alemães se oporem a uma política monetária demasiado permissiva e exigirem contenção orçamental aos governos da zona euro. Em Portugal, o maior nível de inflação das últimas décadas registrou-se no período entre 1973 a 1984. No seguimento dos choques petrolíferos internacionais dos anos 70 e da profunda instabilidade política e económica que caracterizou o período revolucionário, a economia portuguesa revelava desequilíbrios significativos nas contas externas, situação que obrigou à negociação de 2 acordos de estabilização com o Fundo Monetário Internacional. Os programas de assistência de 79 e 81 vinculavam o Estado a compromissos de política económica e monetária, sendo que, até meados dos anos 80, o Banco de Portugal pôs em prática uma política de desvalorização deliberada da moeda, no sentido de estimular, ainda que artificialmente, a competitividade da economia portuguesa e reequilibrar o saldo entre importações e exportações. Esta desvalorização, em conjunto com os choques petrolíferos de 73 e 79, resultou no aumento generalizado dos preços, em média 22% ao ano no período de 73 a 84, chegando a registrar um máximo de 30% em 1984. Em 1998, Portugal entrou na zona euro e, a partir desse momento, a política monetária passou a ser determinada a nível do Banco Central Europeu, cujo mandato consiste em gerir a criação de euros de forma a garantir a estabilidade do nível geral de preços, entendida como uma inflação em redor dos 2% ao ano. Em 2014, no seguimento da crise das dívidas soberanas europeias, que colocou as economias do euro sob bastante pressão, o Banco Central Europeu adotou uma política monetária expansionista, ou seja, estimulou a colocação de mais dinheiro em circulação, tornando o financiamento mais barato, em especial para países como Portugal, através de diversos programas de compra de dívidas que, entre 2015 e 2019, injetaram cerca de 2,6 bilhões de euros no sistema financeiro, cerca de 13 mil vezes o salário do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita e sensivelmente 12 vezes o PIB português antes da pandemia, e elevaram as taxas de juros para valores negativos. Este aumento da massa monetária fez-se sentir primeiro nos preços de alguns ativos e investimentos, como as casas, que são financiados pelo sistema financeiro. Adicionalmente, em 2020, para lidar com o choque económico da pandemia, o BCE criou ainda um novo programa para reforçar os anteriores estímulos, levando à duplicação, desde o início de 2020, da base monetária da zona euro, isto é, o valor das notas em circulação e da reserva dos bancos comerciais junto do Banco Central, de 3,1 bilhões de euros para 6,3 bilhões de euros. Neste contexto monetário, a taxa de inflação atingiu, em dezembro, os 9,2% na zona euro e os 9,8% em Portugal. É essencialmente para combater estes efeitos inflacionários do anterior aumento da quantidade de dinheiro que o Banco Central Europeu
bem como a Reserva Federal Americana, têm vindo nos últimos meses a adotar uma política de aumento de taxas de juros, por forma a desincentivar a circulação de dinheiro na economia e absorver alguma da liquidez gerada anteriormente. Muitos analistas temem que a atual subida das taxas de juros venha a suscitar uma recessão e um aumento do desemprego e das dificuldades que muitas famílias enfrentam, nomeadamente nas prestações dos seus empréstimos. Mas, após a nossa exposição, devemos perguntar-nos: será que a subida das taxas de juros é a causa dos problemas que se aproximam? Ou, pelo contrário, é apenas o resultado inevitável do anterior período de expansão monetária?